Hoje a gente vai começar o capítulo 4, que basicamente trata-se da interação do campo elétrico na matéria. Antes de começar, eu vou só revisar aqui o último aspecto, o último ponto que a gente tratou na aula passada, que é o potencial e o campo elétrico de um dipolo. Eu não vou fazer as contas aqui, mas eu vou só recordar o resultado em si, porque ele vai ser útil aqui no decorrer do capítulo 4 como um todo. Então, na aula passada, o que a gente mostrou era o seguinte: imagine que a gente tem uma carga mais Q, uma carga aqui menos Q, e eles estejam distantes aí de um certo D. E a gente quer calcular, então, numa posição aqui P, distante de R aqui, o potencial e o campo elétrico, tá certo? Onde o R é muito maior do que o D. Então, para isso, brevemente, o que a gente fez foi então definir aqui essa distância aqui R+, definir aqui essa distância aqui R-, e então calcular o potencial que é escrito na posição R. Essa aqui é a minha posição R. Ele fica igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R+, menos Q sobre R-. Então, esse é o resultado geral, né, tá certo? Sem nenhum tipo de aproximação. E o que a gente faz é trabalhar esse resultado para escrever, então, a resposta em termos de R e em termos de D. E levando em conta que o R é muito maior que D. A gente fez todas umas passagens matemáticas, expansões e tudo mais, e a gente obteve, então, um resultado aqui do potencial do dipolo elétrico. Esse cara aqui, ó, esse ente por si aqui, é o que a gente chama de dipolo elétrico, que no fundo é um P, que é o QD. Então o nosso V de R, ele era escrito, depois de todas as contas e tudo mais, como sendo 1 sobre 4π ε0 P produto escalar R versor sobre o módulo de R ao quadrado, tá certo? Onde R versor é um versor que aponta aqui, ó, na direção da onde eu quero calcular o dipolo, tá certo? E aqui você tem um ângulo θ entre o dipolo, né, e o versor R. Aqui nós temos o nosso ângulo θ. Você atentando que o nosso P, ele aponta da carga negativa para a carga positiva, certo? Então é ao contrário do campo elétrico. Então o nosso P, ele é um vetorzinho aqui, ó. Esse é o nosso P. E o ângulo θ é o ângulo entre o P e o R, certo? Então ele sai da carga negativa e chega na carga positiva. Tomando o gradiente desse potencial, a gente também calculou o campo elétrico de um dipolo. Tem que se atentar aqui que você vai calcular E igual a menos o gradiente do potencial. E esse gradiente ele tem que ser escrito em coordenadas esféricas, tá certo? Então, o gradiente em coordenadas esféricas, só para a gente recordar aqui, nada mais é do que del R, R versor, mais 1 sobre R, del θ versor,
mais 1 sobre R seno de θ del φ versor. Certo? No nosso caso, o potencial depende só do θ e do R, tá certo? Aqui tem uma dependência do θ, porque isso aqui dá um P escalar R, dá módulo de P cosseno de θ, tá certo? Tem uma dependência com o raio aqui também. De forma que quando você calcular então esse gradiente, você tira a expressão do campo elétrico do dipolo, né, que vai depender de R e θ. Ele é igual então a 1 sobre 4π ε0 P sobre R ao cubo 2 cosseno de θ R versor mais seno de θ versor. Esse resultado sai direto, basta você tomar o gradiente do potencial utilizando aqui o gradiente em coordenadas apropriadas, que no caso é a coordenada cilíndricas. Então aqui a gente tem o potencial. Note que esse potencial aqui tem um abuso aqui também. O correto aqui, vamos escrever de forma rigorosa aqui, é você também. Vamos usar só aquela primeira parte, né, professor, da linha. Desculpe, oi? A gente vai usar mais aquela primeira parte ali, né? Do que você está falando? Não, da coordenada esférica. Isso, você vai usar esse termo e esse termo aqui, Ah. porque o potencial não depende do φ, tá vendo? Ah, tá. O potencial ele depende de R e de θ, né? Porque aqui tem um cosseno de θ e depende do R. Como ele não depende do φ, então esse termo aqui você acaba dando zero essa derivada aqui, certo? E aí você tira o resultado aqui do campo elétrico também. Então esses caras aí são potencial e campo elétrico de um dipolo. E foi assim que a gente encerrou, né, basicamente, a aula passada. Então, hoje, eu começo, então, o capítulo 4, que trata, então, do interação radiação-matéria, que é campo elétrico na matéria, certo? Então, capítulo 4 é o campo elétrico na matéria. Ok? Então, vamos lá começar o nosso último capítulo aqui desse semestre, aqui, que é o nosso campo elétrico na matéria. Então, a ideia aqui é o polarização, estudar o fenômeno chamado de polarização, em especial o estudo em dielétricos, ou também conhecido como isolantes. Muito bem. Bom, a maioria dos objetos que a gente encontra no dia a dia, pelo menos a maioria deles, eles pertencem a essas duas classes de materiais, certo? Que são os condutores e os dielétricos, que também são chamados de isolantes, certo? Obviamente que a gente tem também semicondutores, supercondutores, mas no dia a dia, né, o que mais a gente está acostumado e lida diariamente são essas duas categorias. Sobre os condutores, como a gente já disse, eles são materiais que contêm suplemento ilimitados de carga, tá certo? Estas, por sua vez, são cargas livres que se movem aí no material. Então, basicamente, em outras palavras, os elétrons eles não pertencem a um núcleo específico, tá certo? Então, estando livre aí para se movimentar no material. Esse, então, é o nosso material dito condutor. Nos isolantes, também chamados de elétricos, ao contrário, todas as cargas elas estão presas aos átomos
ou moléculas específicas, tá certo? Não podendo se movimentar aí livremente, como no caso dos condutores. No caso dos dielétricos, os portadores, né, que são esses elétrons, geralmente, os portadores de carga, eles possuem pouca liberdade, apesar de ser finita. E ele pode se movimentar sempre preso ao seu átomo ou molécula. Então, apesar de eles estarem livres, né, totalmente livres, como no caso dos condutores, você tem aí uma certa liberdade de você rearranjar a distribuição dessa nuvem eletrônica, né, que circunda o núcleo, se você, por exemplo, aplicar um campo elétrico nesse material. Então existe aí uma certa mobilidade limitada, né, também nos dielétricos. Bom, esse deslocamento das cargas nos dielétricos, apesar de não ser tão drástico como no caso dos condutores, né, eles são acumulativos quando pensamos em todos os átomos e moléculas que constituem a matéria, tá certo? E no final das contas, quando você aplica um campo e interage esse campo com esse sólido, com esse material, você tem uma alteração do comportamento característico desse material em questão, tá certo? Então, essa interação do campo com a matéria muda a estrutura atômica molecular dos átomos, né, e os seus respectivos elétrons, tá certo? Obviamente você pode até ionizar um átomo, né, no caso de um campo muito forte, mas o que a gente está tratando aqui, o que a gente vai tratar mais, é basicamente esse deslocamento que acontece entre a nuvem eletrônica e o seu núcleo, tá certo? Então o núcleo ele é positivo, essa carga elétrica, essa nuvem elétrica ela é negativa. Quando você aplica um campo elétrico, você tende então a repelir o núcleo, né, na direção do campo elétrico e atrair essa nuvem, de forma então que você cria aí uma certa polarização, e essa polarização se soma, né, porque você tem inúmeros átomos, inúmeras moléculas, que num conjunto todo cria aí um material que a gente chama aí de polarizado, certo? De fato, existem dois mecanismos principais aí, o qual o campo elétrico pode mudar a distribuição de cargas de uma molécula atômica, certo? Então você tem basicamente a contração, né, ou dilatação, né, geralmente a gente chama de contração, e também a rotação dessas moléculas aí e desses átomos, tá certo? Aqui em especial a gente vai tratar mais o fenômeno denominado de rotação, tá certo? Muito bem. Então, como é que fica isso aí, afinal das contas? Então, o 4.1.2 aqui fala então dos dipolos induzidos. Bom, a pergunta aqui principal é o seguinte: o que acontece a um átomo neutro quando esse então é colocado na presença de um campo elétrico? Apesar do átomo ser neutro, né, ele existe aí um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica negativa. Essas duas regiões, então, são influenciadas pelo campo. O núcleo é repelido, né, e a nuvem eletrônica ela acaba sendo atraída. Então a ideia é basicamente, se a gente olhar aí um elétron, um átomo, você tem aqui a nuvem eletrônica aqui, né, que descreve a distribuição do elétron em torno do núcleo. Então está aqui o seu núcleo positivo, a sua nuvem eletrônica aqui negativa. Quando você infere aqui um campo elétrico no material, ele atua aqui num todo, né, que eu estou olhando um átomo só, mas a sua matéria é constituída por muitos. E o que acontece no final das contas é que você tem como resultado uma repulsão do seu núcleo
E essa nuvem eletrônica aqui fica, então, atraída. Tá certo? Isso acaba gerando aí induzindo aí uma polarização devido à presença do campo elétrico. Tá certo? Muito bem. Note que se o campo for suficientemente forte, você pode até, inclusive, ionizar o átomo, né? Arrancar o elétron, essa nuvem se desprender do átomo, tá certo? Mas para campos moderados, o que você encontra no final das contas é um equilíbrio, né? Nessa distribuição de cargas aqui, dado pelos elétrons e pela nuvem e pelo núcleo, certo? Então ele se desloca até o momento em que o campo elétrico produzido aqui, porque se você se atentar, você vai ter um campo elétrico aqui contrário, né? O núcleo é positivo, a nuvem, vamos dizer que está para cá, você tem, de certa maneira, um campo elétrico aqui contrário do núcleo para os elétrons, tá certo? E chega um momento, né, que esse campo aqui se equilibra com esse aqui, e o objeto aqui, então, em questão, no átomo aqui em questão, ele entra numa situação de equilíbrio, tá certo? O campo elétrico não é o vermelhinho? Isso, o campo elétrico externo é o vermelhinho, tá certo? Mas quando eu desloco o núcleo e o elétron, aí eu crio um campo contrário, tá certo? Porque o núcleo é positivo, ele está mais para cima. Os elétrons ficam numa região aqui mais abaixo, tá certo? Então você acaba criando um campo contrário que se cancela com o outro na situação de equilíbrio. Por isso que ele se equilibra, tá certo? Você tem uma força imposta pelo campo externo, aí depois você tem uma força de atração entre o núcleo e os elétrons, no sentido contrário, entra ali numa situação de equilíbrio e ele então fica, como a gente diz, de polarizado, tá certo? Então, essa atração imposta pelo campo e a atração entre os elétrons e o núcleo, que é dado aqui por esse campo verde, cria então uma situação de equilíbrio, ficando então esse átomo aqui dito polarizado. Tá certo? Então você tem um átomo polarizado. Bom, então esse átomo agora possui um momento de dipolo P, porque no fundo você tem aqui um deslocamento das cargas positivas e as cargas negativas, elas estão a uma certa distância D, né, em geral, e ele cria então aí um momento de dipolo P que aponta em que direção esse momento de dipolo induzido aqui? Na direção do campo em vermelho ou na direção contrária ao campo? O que vocês acham? O dipolo induzido. Ó. Se você se atentar aqui, o que você enxerga aqui? Hã? Pode falar alto, fazendo favor. Na mesma direção do campo, tá certo? Porque, ó, se no final das contas ficou um núcleo negativo, uma nuvem negativa aqui, o núcleo aqui, o seu dipolo, na realidade, ele está apontando do negativo para o positivo. Então, ele aponta aqui, nesse sentido aqui, o dipolo induzido, que é na mesma direção do campo, tá certo? Então, o campo externo produz, ou melhor, induz, né? Um dipolo que aponta na mesma direção. Desse. Tá certo? Bom, o que a gente sabe e observa é que na maioria dos materiais, e esse é o grande tchan aqui do negócio, é que, em geral, ou na maioria das vezes chamados materiais lineares, o dipolo induzido
ele é proporcional ao campo elétrico E. E pode, então, o meu P, ele é proporcional ao campo elétrico, tá certo? Onde esse alfa aqui é minha constante de proporcionalidade, tá certo? E é chamado de, o alfa é a constante de proporcionalidade e é denominada polarabilidade. Polarabilidade atômica. Só para concluir. Ou em inglês, como ele é mais conhecido, é Atomic Polarability. Ok? Então essa é o meu alfa aqui, que é a minha constante de proporcionalidade entre o campo e o E. Note que esse campo é o campo externo. O que eu estou dizendo é o dipolo induzido pelo campo externo em vermelho é proporcional ao próprio campo elétrico, tá certo? E a constante de proporcionalidade, que é um número, né, é dado aqui pela polarabilidade atômica. Pois não. Se for materiais lineares, esses materiais seriam de materiais cristalinos, estruturas cristalinas? Eu não tenho tanta certeza assim, cara, se é só materiais cristalinos que você vai encontrar isso aí, mas também sim. Bom, esse alfa aqui, ele depende da estrutura atômica, tá certo? Então, o alfa depende da estrutura atômica. Isso aqui também só é verdade, tá certo? Só para frisar, para campos baixos, tá certo? Se você colocar um campo muito alto, aí isso também não deixa de ser verdade, tá certo? Dependendo do material. Para campos muito altos, isso aqui não é verdade. Então, o alfa depende da estrutura atômica. E ele aqui, só para a gente ter uma ideia, para o hidrogênio aqui ele vale 0,667. Para o sódio, por exemplo, ele já vale 24,1. Então você vê que varia bastante material para material. O carbono, por exemplo, ele vale 1,76. Para o lítio, ele vale aqui 24, que é 24,3. Isso aí tudo em unidades de alfa sobre 4πε0, tá certo? Isso aqui está em unidades de 10 a menos 30 metros cúbicos. Tá certo? Note que o alfa ele tem dimensão de metro cúbico, porque o P, que é um dipolo, é Coulomb vezes metro, tá certo? Porque é Q vezes D, não é isso? Se você olhar lá em cima, lá, QD, né? Então é Coulomb por metro a dimensão do dipolo. E o campo elétrico,
ele tem a dimensão de Coulomb por metro quadrado, em termos de vezes 1 sobre 4πε0, né? Então, o campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Coulomb por metro quadrado, de forma, então, que esse alfa aqui é alfa sobre 4πε0 tem dimensão de metro cúbico, tá certo? Alfa sobre 4πε0. Então, a dimensão, que só para você ter uma ideia, varia desde 0,6 aí até a 24, alguma coisa. Obviamente tem materiais maiores, potássio, por exemplo, é 43,1. Você tem outros aí materiais. Então, só para a gente se familiarizar um pouco com isso aí, vamos fazer um exemplo que é o exemplo 4.1. Então, exemplo 4.1. Então, o exemplo 4.1 diz o seguinte, ó. Um modelo simples para o átomo consiste de uma carga pontual Q envolvida por uma nuvem esférica carregada menos Q de raio A. Então, você tem aqui uma esfera, que é como se fosse uma distribuição de carga, tá certo? E você tem aqui um núcleo com uma carga mais Q. Essa esfera aqui, você tem aqui um certo raio A, que seria o seu raio atômico aí. Certo? Modelo clássico, obviamente, né? Mas aí que a gente pode, pelo menos, trabalhar com ele aí. Bom, dito isso, ele pergunta então, calcule alfa para este modelo. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o campo elétrico, tá certo? Quando eu aplico um campo externo. Então, quando eu aplicar um campo externo aqui, eu estou aqui aplicando um campo externo. O que acontece aqui é que existe, então, um deslocamento dessa nuvem e desse núcleo, certo? Então, basicamente, na presença do campo elétrico, o que você vai enxergar é que, em preto, então você vai ter aqui o seu núcleo deslocado aqui. Aqui era a condição inicial dele aqui e ele veio parar aqui. Ok? Então você tem um campo externo aqui, que é o meu campo E aqui, que eu vou chamar de E. Essa nuvem é uma nuvem toda, é uma esfera, né? Então é uma distribuição de carga negativa, cuja carga total para o átomo ser neutro é menos Q, né? Então aqui você tem uma certa carga menos Q. Nessa esfera toda aqui, então uniformemente distribuída tem o menos Q. E esse campo faz então com que apareça aqui um deslocamento D dessa carga da posição original dela. E esse deslocamento aqui faz com que apareça aqui um campo elétrico no núcleo, né? Numa situação de equilíbrio, que é exatamente igual ao campo elétrico, que eu vou chamar de EC aqui, e esse campo aqui, em módulo, tem que ser igual a esse campo aqui, tá certo? Porque se não for igual, não entrou em equilíbrio. A única maneira de entrar em equilíbrio é quando um campo cancela o outro, tá certo? E aí não tem força nenhuma atuando sobre esse núcleo. Então, na presença do campo E aí em vermelho, o núcleo é deslocado de uma certa distância D, e no equilíbrio, o campo elétrico que empurra o núcleo é exatamente igual ao campo elétrico que o puxa, tá certo? Então, só para enfatizar aqui,
eu tenho que o módulo de E é igual ao módulo de EC. Ok? Bom, a grande pergunta é, qual é o campo elétrico, então, produzido? Esse campo elétrico aqui é produzido por quem? Esse aqui. Quem que vocês acham que produz esse campo elétrico aqui? Sobre essa carga mais Q aqui. Bem, o dipolo ainda foi induzido aqui, mas quem é que produz esse campo aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Tem uma força de atração para cá. Tá vendo? A carga positiva tá cá, tá aqui. Você tem uma força de atração para cá. Quem é que produz essa força de atração? Chuta. Hã? Não, núcleo não. Núcleo é a própria. Eu quero saber a força sobre o núcleo. Tá vendo? Esse campo aqui, ó. Vamos olhar com mais detalhes aqui a figura. Vamos ampliar ela aqui, ó. A carga negativa, exatamente. Está aqui, ó. O núcleo foi deslocado para cá. Ele tem uma força de repulsão para cá, ó, devido à presença desse campo aqui, tá certo? Ó. Esse campo tá para cá como se tivesse uma monte de carga positiva produzindo o campo da esquerda para a direita, tá certo? Ele então se desloca para cá. Aí eu tenho uma força de atração. Quem é que produz essa força de atração nele aqui para fazer ele ficar em equilíbrio aqui? Quem é que produz essa força aqui? A nuvem eletrônica, certo? A única carga que vai poder criar essa força aqui é essa nuvem eletrônica. Então a grande pergunta aí é, qual é, se a gente considerar que isso aqui ainda fica numa esfera, né, presente como se fosse uma esfera, qual é o campo produzido pela nuvem eletrônica nessa posição aqui? Como é que a gente faz para calcular? Imagine só nuvem eletrônica. Uma esfera uniformemente distribuída com carga menos Q. Lei de Gauss, exatamente. É uma esfera com distribuição de carga menos Q, tá certo? E eu quero calcular o campo aqui nessa posição. Aqui está o centro aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou fazer a lei de Gauss, tá certo? Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui uma superfície gaussiana aqui, ó. Tá certo? Com um raio, quanto que é o raio dessa? É exatamente D, tá certo? O raio da esfera total é A. Tem um raio de esfera D e eu quero calcular o campo então produzido a uma distância D do núcleo aqui dessa distribuição de carga negativa. Sim ou não? Beleza? Bom, então, lei de Gauss, para a gente calcular esse campo aqui, que basicamente é esse campo EC aqui, ó. Tá certo? Que por sua vez vai ser igual ao campo E, né? Para ficar numa situação de equilíbrio. Então, ε0 integral de E escalar dA é igual a carga envolvida pela superfície gaussiana. Tá certo? Quanto vale essa carga envolvida pela superfície gaussiana aqui? Como a distribuição uniforme, a gente pode usar basicamente regra de 3. Ó, a gente sabe que a carga total ela está presente num volume que vale quanto? 4/3 de π ao cubo. Né? Volume. A carga envolvida ela está num volume que é 4/3 de π d ao cubo. De forma, então, que a carga envolvida nada mais é que a carga total vezes d ao cubo dividido por a ao cubo. Tá certo? Note que é uma carga menor do que a carga total, tá certo? Porque esse número aqui, o d é menor do que a, esse número é menor do que 1, então você tem uma fração da carga sendo aqui envolvida pela minha superfície gaussiana. Tá certo? Então isso aqui é igual a Q d ao cubo sobre a ao cubo. Beleza? Muito bem. Esse campo elétrico, então, agora fica fácil de calcular.
resolvendo a lei de Gauss, a gente tem ε0, o E é constante, sai da integral, módulo de E. A área da superfície gaussiana é 4π d ao quadrado. E isso aqui é igual à carga envolvida, que é Q d ao cubo sobre A ao cubo, de forma, então, que eu tiro que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4π ε0 Q d sobre A ao cubo na direção R versor. Agora está morto, né? Porque o dipolo P, por definição, é QD. Tá certo? Se o objeto é dado por um objeto linear, né? Tá certo? De forma que o P é igual a αe. Então, se a gente quiser calcular o alfa, eu simplesmente vou tomar a razão entre QD sobre o meu E, que é 1 sobre 4π ε0 QD sobre A ao cubo. Você pode abrir um pouco a tela? Com certeza. Isso então nos dá que o alfa é igual a 4π ε0 A ao cubo. Se você quiser, você pode escrever em termos do volume, né, desse objeto aqui. O volume vale 4/3 de π ao cubo, tá certo? De forma, então, que o meu alfa pode ser escrito como sendo 3 ε0 V. Ou seja, 3 ε0 vezes o volume do átomo, tá certo? Simplesmente dividi por 3 e multipliquei por 3, e aí reconheci 4/3 de π ao cubo, que é o volume, então fica 3 ε0 V, onde o V aqui é o volume do átomo em questão. Tá certo? Então essa aí é a minha constante de proporcionalidade, que é denominada então a polarabilidade aí do material, do nosso átomo em questão. Beleza? Alguma pergunta, não? E aí? Maravilha? Finalzinho ali. Quando você deu alfa, igual a 3 e... Aonde? Aqui? É o finalzinho. A daqui pra cá? Substitui aqui, substitui esse. Aqui você entendeu? Eu entendi, eu entendi. Então aqui ficou alfa igual esse cara aqui, tá certo? Tá. Aí eu vou escrever o alfa em termos do volume do átomo. Tá vendo? Isso aqui é o volume do átomo, 4/3 de π ao cubo. Então eu pego aqui, divido por 3 e multiplico por 3. E aí vejo que fica 4/3 de π ao cubo, substituo que fica 3 ε0 vezes o volume do átomo. Beleza? Só reescrevendo em termos do volume do átomo. Onde V é o volume do átomo. Maravilha! Mais um exemplo. Exemplo 4.4. Então, no exemplo 4.4 é o seguinte, ó, uma carga pontual Q
está situado a uma distância grande de um átomo neutro. Então ele está a uma distância grande de um átomo neutro, cuja constante de polarabilidade é alfa, tá certo? Então ele fala qual é a constante de polarabilidade e o que ele quer saber é qual é a força de atração entre o átomo e o campo e essa carga pontual. Então essa carga pontual está produzindo um campo, ela vai criar aqui um certo dipolo, né, A força de atração que ele quer saber? entre o átomo e a carga. Então, ó, essa carga produz um campo que atrai a nuvem eletrônica, repele o núcleo, então você vai ter aqui uma certa polarização induzida aqui, tá certo? Essa distância aqui é grande, que ele chama uma distância grande, a gente vai chamar essa distância aqui de Z. Então, o que você tem aqui? Você tem uma carga pontual e você tem aqui um átomo, tá certo? Então tá aqui meu átomo e aqui minha carga aqui. E a pergunta é, qual a força de atração entre o átomo e a carga? O campo produzido por quê? Pela carga pontual então ela vale o E de Q, que é igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre Z ao quadrado, que eu vou chamar aqui de R versor, tá? Sobre 4π ao quadrado, R versor. Esse campo induz um dipolo no átomo. Esse dipolo P nada mais é do que alfa E Q, que é igual então a alfa Q sobre 4π ε0 Z ao quadrado R versor. Então agora eu tenho o campo criado, o dipolo induzido pela carga pontual. Muito bem. Agora o campo criado pelo dipolo induzido, a gente calcula pela expressão que a gente já tinha antes. Então, novamente, só para reescrever aqui. Então agora eu vou mudar os lados aqui. A gente tem a carga positiva, tem a carga negativa, tem uma certa distância D entre elas. O seu P aponta para onde? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Daqui para cá, daqui para cá. O momento aqui, ó. Aqui está a minha carga pontual aqui, ó. Só troquei os lados das coisas, certo? Para onde aponta o P aqui? De menos para mais. De menos para mais. Então, tá aqui o meu P aqui. Que foi induzido por essa carga aqui, tá certo? Que é esse cara, que é o valor dele, tá aqui, ó. Esse é o valor do dipolo aqui. Tá certo? Muito bem.
Quanto vale, então, agora o campo produzido por esse dipolo aqui nessa região aqui? Então, vamos puxar lá a fórmula que a gente pode deduzir do campo elétrico produzido por um dipolo. Quanto é? Então, vamos achar aqui. Está lá em cima, né? Então, o campo produzido pelo dipolo então, é um E do dipolo que depende de R, depende de θ também. Quem que é θ? É o ângulo entre a direção do dipolo e aonde eu quero calcular. Isso aqui vale 1 sobre 4π ε0, P sobre módulo de R ao cubo, aqui também é um módulo de P. Aí aparece aqui 2 cosseno de θ R versor mais seno de θ versor. Quanto vale o θ aqui nesse caso aqui? 180, ó. Tá vendo? Zero é aqui, ó. Aí eu tenho que começar a rodar esse cara daqui até aqui. Tá certo? Na direção, ó, lembra? Na direção do dipolo vale zero. Aqui é zero. Aí eu tenho que pegar essa seta e rodar até aqui, que é 180 graus. Então, quanto vale o campo produzido pelo dipolo? Então, aqui nessa posição aqui, ó, que está Z distante dele. Então, o E de dipolo vale? Quanto vale? E aí? Aqui, ó, quanto vale cosseno de 180? Menos 1. Cosseno de 180 vale? Menos 1. Então, só para me situar aqui, vamos voltar. Vale menos 1. Então, o E de dipolo vai valer 1 sobre 4π ε0. P. Quanto vale o R ali? Esse R aqui, ó. Z ao cubo. Menos 1 vezes 2, menos 2. R versor. Para calcular a força, basta você substituir o momento de dipolo, tá certo? Aqui, e multiplicar pela carga. Então, a força a gente já sabe calcular. Então, vamos começar pela força. O módulo da força é, então, o que vale? É o campo produzido nessa posição aqui, que nada mais é. Então, aqui você tem o campo em que é 1 sobre 4π ε0 P sobre Z ao cubo. Vamos pôr em módulo. Vou pôr aqui, ó, um 2 aqui. Aqui é 2, exatamente. Esse é o campo produzido em Q. Então, o módulo da força nada mais é do que 1 sobre 2π ε0. O P, que está aqui, ó, está aqui em cima, aqui, ó, que vale alfa Q sobre 4π ε0 sobre Z ao quadrado
Isso tudo vezes 1 sobre z ao cubo. Isso aqui me dá a minha força. Então dá 2α, 1 sobre 4π. Só que vezes a carga aqui, né? Então, isso é o vezes a carga aqui. Substituir força igual, não, onde pegou isso? Força é a carga vezes o campo. Tá. E o campo é esse campo aqui, mas eu já substituí o valor do P aqui, ó. Que é esse cara aqui. Ó. Vamos ver por que é menos R versus O. Tá o dipolo aqui, tá certo? Presta atenção agora, hein? Que eu tava confundindo aqui, ó. Tá certo? Tá aqui o dipolo. Muito bem. Aqui tá o centro do meu dipolo, ok? Para onde aponta o R versor aqui? Para cá, não é isso? Radial, não é isso? Para cá, para cá, para cá, para cá. Tudo isso aqui é reversor, concorda? Radial, não é isso? Radial. Agora eu estou querendo calcular o meu dipolo, está aqui em vermelho aqui, ó. Está aqui meu dipolo aqui, ó. Beleza? Aí, aqui, ó, estou calculando o campo aqui. Para onde que ele aponta mesmo que a gente se constatou? Para cá, não é isso? Não é para dentro? Que é o quê? Menos a reversor. Como deveria ser mesmo. Tá certo? É que a gente pegou, eu peguei e fiz assim, minha falácia foi o seguinte, falar, aqui é reversor. Aí eu falei, então aqui é reversor, aqui é reversor, aqui é reversor, como se fosse coordenada cartesiana, mas não é, uma coordenadas esféricas, né? Então é uma coisa que aponta, então ele aponta de fato na direção menos 2 é reversor, tá certo? Porque está em coordenadas esféricas. Elucidou ou ficou mais difícil ainda? Fala aí. Então tá tudo certo, é menos R versor mesmo, e o módulo é esse cara aqui. Então a força, no final das contas. Então, finalmente, a força é então a 1 sobre... Não, tira o módulo. Agora eu vou escrever a força sem o módulo. 1 sobre 2π epsilon 0 alfa Q ao quadrado sobre 4π epsilon 0 z à quinta na direção menos R versor. Por quê? Porque está aqui meu dipolo, está aqui a minha carga aqui e a minha força está para cá. Isso aqui é o meu dipolo P. Certo? Se atentando que a gente tem então uma distribuição radial, né? Onde o R versor aponta para cá. Certo? Beleza? Sim ou não? Depois de toda a confusão, entra a dúvida, tá tudo batendo, certo? Então só precisa se atentar que isso aqui está em coordenadas esféricas, né? Então se é menos R versor, então aponta na direção contrária aqui ao meu dipolo. Então o próximo aspecto, esse também é bastante importante, é o 4.1.3. É o alinhamento de moléculas polares. Bom, como a gente já falou, né, os átomos neutros, eles não possuem dipolos permanentes, tá certo? Sendo o mesmo induzido aí por algum campo aplicado. Átomos, tá certo? Moléculas, por sua vez, elas podem sim possuir os dipolos permanentes, tá certo? Então, devido à distribuição dos átomos que constituem uma molécula, você pode ter aí um dipolo induzido permanente, que é o caso das chamadas moléculas polares, tá certo? Então, essas moléculas polares,
Elas possuem um certo aí, dipolo induzido. Então, se pegar a própria molécula da água, você vê lá que você tem os dois hidrogênios, você tem o oxigênio, e no arranjo todo você vai ter uma distribuição ali um pouco desuniforme ali da soma de cargas positivas e negativas, criando então ali um dipolo permanente. Tá certo? Então, moléculas podem sim possuir dipolos permanentes. Então, a pergunta natural aí que aparece é o que acontece com essas moléculas que possuem esses dipolos permanentes quando elas estiverem então na presença de um campo elétrico. Certo? Então, o que acontece com uma molécula polar quando você a coloca na presença de um campo elétrico? Muito bem. Para a gente entender isso, a gente vai então começar com o nosso arranjo básico. Vamos supor então um dipolo. Vamos aqui calcular um centro para esse polo. Note que como é uma molécula, né, não é uma distribuição uniforme, você pode ter o centro aqui numa posição arbitrária. Então vamos chamar essa distância aqui de x e essa distância aqui de d menos x. Tá certo? O d é a distância entre as duas aqui, né? Então, nós temos aqui um certo centro dessa molécula. E a gente então vem e aplica aqui um campo elétrico nessa direção, por exemplo. Muito bem. O que esse campo elétrico vai fazer com essa carga menos Q aqui? Vai atrair ou vai repelir? Vai apontar para a esquerda uma força ou para a direita? O que vocês acham? Para ter um campo para cá, ó, o que eu tenho que ter aqui nesse lado aqui? Um arranjo de cargas positivas, tá certo? Se é um arranjo de cargas positivas, o que ela vai fazer com essa carga aqui? Vai atrair, então aparece aqui uma força aqui que eu vou chamar de F-, certo? E aqui, o que ela vai fazer com essa carga aqui? Vai repelir, então vai aparecer aqui, ó, uma força aqui que eu vou chamar de F+. Então, essa força total, quanto vale a força total? Quanto vale F+ mais F-? Hã? São iguais. A força total é zero, tá certo? Então você não tem uma força total sendo aplicada nessa molécula. Então o centro de massa aqui dessa molécula, o que acontece com ele? Hã? Fica parado, certo? Então você não tem uma força atuando no centro de massa. Porém, né, você tem aqui induzido um torque, tá certo? Então aparece aí um torque. Então, apesar da força total ser nula, ela induz aí um torque nesse dipolo. Quanto vale esse torque? Então esse torque ele vale R+, aqui que eu vou chamar de R+, que é a posição da carga positiva. Está aqui o meu R+, aqui, ó. Tá certo? Produto vetorial com F+, mais um R-, produto vetorial com F-, certo? O meu R- está aqui, ó. Então, esse aqui é um torque induzido pelo campo externo. Esse torque, então, em termos das distâncias, agora o R+, ele vale D menos X, né? Então, D menos X, produto vetorial com F+ aqui, mais X,
produto vetorial. Esse aqui ficou uma letra ruim. Com F menos. Esse aqui, em termos do campo elétrico, pode ser escrito então D menos X, produto tensorial, por um parênteses. O que mais? Nada mais é do que Q E mais um X produto vetorial, um Q E de forma. Menos esse substitui o X ali. Aqui, ó, a distância aqui, ó. Essa é a distância. E essa aqui é a distância. Note, ó, que o torque produzido pelos dois são no mesmo sentido, tá certo? Esse aqui e esse aqui também. Tá certo, ó? Esse aqui induz um sentido horário, assim como esse aqui também induz um sentido horário. Os torques, então, eles se somam. Na verdade, você tem aqui um torque 1 mais torque 2. Tá certo? Os dois apontando aí no sentido horário, no caso. Somando esses dois caras aqui agora, ó, você tira aqui o torque total. O torque, ele fica igual a o x vai embora com o x, fica D produto vetorial com Q E. Esse D é a minha distância aqui, né, do negativo para o positivo, tá certo? Esse aqui é um escalar, eu posso escrever esse cara como sendo Q D produto vetorial com E. Isso aqui, QD, o que que é? É um momento de polo, P produto vetorial com E. Tá certo? Note que é P vetor E e não E vetor P, tá certo? Então, o campo elétrico produz um torque proporcional a E e P. Certo? Note que depende do ângulo entre eles, tá certo? Se você tiver aí os dois paralelos ou antiparalelos, né, esse torque vale zero, certo? Porque depende do ângulo, seno do ângulo entre eles, certo? Que é um produto vetorial, não é isso? Então, seno de 0 é 0, seno de 180 também é 0. Note que o seno de 180, né, é uma situação de não equilíbrio, né? Qualquer deslocamento ele tende a se alinhar de novo com o campo elétrico. Certo? Então, o que esse campo faz é fazer com que o momento de dipolo tenda a se alinhar com o campo elétrico. Certo? É isso que ele vai fazer. Se o campo for 180 graus do P, ele está realmente zero, mas qualquer deslocamento que você der, induz aí um torque para alinhar eles novamente, tá certo? Então, é uma situação de não equilíbrio ali. É um zero da energia, aliás, é um zero do torque, mas é uma situação que não é de equilíbrio. Ok? E se esse campo não for uniforme? A gente já vai fazer a pausa. O que acontece se o campo não for uniforme? Ou seja, se essa força aqui não for igual a essa força aqui. Então, se o campo não for uniforme,
a força F mais não contrabalanceia a força F menos. Então você vai ter uma força F resultante que é igual a F mais F menos, que por sua vez é igual a Q o E na posição mais menos o E na posição menos. Tá certo? Que por sua vez dá um Q vezes a variação do campo elétrico nos dois polos, tá certo? Delta E nada mais é, estou definindo como sendo E mais menos E menos. Então o delta E representa a diferença do campo elétrico na carga positiva e a carga negativa. Como essa distância aqui é muito pequena, tá certo? Esse D aqui, ó, é uma distância muito pequena, a gente aproxima esse delta E aí, delta E, por um DE, tá certo? Então você vai aproximar o delta EX, por exemplo, por DX. Ok? Então aproximamos delta EX por DX, pois D é uma distância infinitesimal. Por que é interessante fazer isso? Porque o meu dx você pode escrever em termos do gradiente, tá certo? O dx, note que o EX, né, a deslocamento, o EX ele depende de y, z, x, y, z, tá certo? Então, ó, por exemplo, você tem um EX de x, y, z, na posição x, y, z. Você tem o campo y na direção x, y, z. Você tem o campo z na direção x, y, z. Então, meu dx, ele vale del x dx mais del x del y dy mais del ez del z dz. Isso aqui é a definição desse cara aqui. Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, ó. dx é igual del x x versor mais del y y versor mais del ez del z versor, produto escalar com dx x versor mais dy y versor mais dz z versor. Certo? Só que esse cara aqui, ó, nada mais é do que o gradiente de EX na verdade nem é o gradiente, né? Isso é o gradiente da componente EX, produto escalar com o meu D. Isso aqui nada mais é do que o D. Isso aqui é um dx mais x versor, dy, y versor mais dz versor. Então, basicamente, isso aqui, ó, é essa distância daqui até aqui, ó. Então, esse cara aqui é dx versor, dy, y versor mais dz versor. Daqui
até aqui. Então, no fundo, o meu dx... Professor, Pode ali falar. na primeira parte ali, o del e y ali, o del e de x. Não, aqui tá tudo certo. Aqui que tá errado. Esse cara aqui que tá errado. Esse aqui, ó, é x. Aqui também, ó. Aqui é x. Deixa eu apagar também. Porque é tudo x, né? Eu não tô trabalhando a componente z. Então aqui é x. Aqui é x. Obrigado. E aqui é x, que dá o gradiente do ex, produto escalar, com d. Tá certo? Então, o meu dx é isso aí, de forma que o meu... Aqui eu vou apagar também. Delta ex, então, o que estava ali em cima, ali, o delta ex, ele nada mais é do que o gradiente de ex, produto escalar, com d. De forma análoga, você vai ter que delta, fazendo o mesmo procedimento para a componente y, delta EY é igual ao gradiente de EY escalar D, e o delta EZ é igual ao gradiente de EZ, produto escalar com D. De forma, então, que o meu delta Ezão vetor é igual... Ó, esse cara aqui é o vetor, esse cara é o escalar, tá certo? Então, isso aqui fica... Não, esse cara não atua em D, ele atua em E. Então, ele fica assim, ó, fica D, produto escalar com nabla, que atua em E. Certo? Ó, veja como é que isso é verdade, ó. Aqui, ó, se ele não está, ele está atuando na componente x, tá certo? Produto escalar com o dx, com o dy e com o dz. Produto escalar com o d. Então, a componente del x vai fazer par com o dx. A componente del y vai fazer parte com o dy. A componente del z vai fazer parte com o dz. E tudo isso vai derivar o ex. Aí depois, a componente del y, a componente de del z vai fazer parte de novo com dx, mas agora vai ter EY aqui. EY e EY. Então, no fundo, ó, o del x acompanha sempre o dx. O del y acompanha sempre o dy e o del z acompanha sempre o dz, tá certo? Mas ele não atua no d, ele atua no e, tá certo? Então, para isso acontecer, ó, dx fica no del x e vai atuar no ex, no ey e no ez. O dy está sempre acompanhando o del y, que por sua vez deriva o ex, o ey e o ez. E assim por diante, tá certo? Então, o delta E vale isso aí, de forma, então, que a força então, é uma força F, que é igual a força Q delta E, que por sua vez é igual. Então, se eu pegar Q vezes D dá P, fica P escalar nabla atuando em E. Tá certo? Então, essa aqui é a força atuando
no centro de massa do dipolo. É essa força que vai inferir o movimento de translação no dipolo e não de rotação, tá certo? Para isso você tem que se atentar que o seu campo elétrico tem que ter um gradiente, tá certo? Tem que variar espacialmente. Se aplicar um campo constante, a carga positiva e a carga negativa vão ter a mesma força em módulo, o máximo que você vai conseguir inferir nesse objeto é um movimento de rotação, tá certo? Se você tiver uma diferença da força na carga positiva e na carga negativa, além do movimento de rotação, você vai ter também um movimento de translação desse objeto, tá certo? A carga, ou a força de translação é dada então por P escalar nabla que atua aí no campo elétrico.